Boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje vídeo arte papo com Lenora de Barros, artista visual, poeta, dispensa muitas apresentações. Vamos ocupar o tempo aqui para ouvir Lenora falando das suas produções de vídeo arte. Ela já chegou aqui, já vamos entrar. Lenora de Barros. Vamos ver se o som tá bom. Ei, tudo bem? Tudo bom? Tudo Que bom estar aqui. jóia? Tudo bem. Que saudade de você. Eu também, Márcia. Saudade de você, dos amigos. Mas deixa estar. Total. Um futuro breve, vamos estar junto, pertinho. Sim, tudo bem. Eu estava começando a te apresentar aqui, mas você dispensa grandes apresentações. Vamos gastar esse seu tempo aqui falando de você, do seu trabalho e de videoarte. Vamos ter que fazer um recorte grande, né? Então. Vamos falar só de videoarte hoje? No fim tem Vamos. bastante coisa, mas... Nossas parcerias. A gente vai falar um pouquinho talvez da primeira vídeo performance também, e depois a gente vai já dar um salto e já vem pra cá. Tá. Também. Vamos nessa. Aí você já fez a sua apresentação? Ah, é verdade, não fiz. Não fez. Vou fazer. Reparei. Eu sou Márcia Beatriz, sou artista visual e videoartista, principalmente. Faço produções de videoarte assim, com parcerias também, mas meu trabalho é autoral, principalmente a videoarte e fotografia. Depois, quem quiser me acompanhar e mandar até comentários sobre tudo aqui, meu perfil, depois eu vou deixar nos comentários, mas é @MárciaBeatrizGraneiro. A Janaína entrou, já tem bastante gente entrando aqui. Oi, Janaína. Bom, é um prazer estar aqui, uma alegria, e eu tenho acompanhado essa série de lives que a Janaína, você estão organizando para discutir esse tema tão bacana, né? Tão rico, e realmente, assim, eu acho que tem sido muito legal, quer dizer, um orgulho poder estar aqui, porque e vejo todas as lives que já rolaram, é muito legal, porque são perfis tão diferentes, né? E trabalhos tão fortes, a Lucila, a Luciana, enfim, a Bárbara Paz, nossa, tudo, cada uma, eu espero corresponder aqui, participar dessa turma. Não, com certeza, com certeza. Você vai entrar com... A gente está pensando ainda numa programação, isso é toda uma reflexão sobre, enfim, sobre os termos, tudo não é nada para concluir nada, né? Para a gente até abrir esse espaço de reflexão de tantos termos que tem, né? A gente até comentou que no fim tem tantas palavras assim para se usar para os registros performáticos, para performance visual, foto performance, enfim, videoarte e video performance, e daí a gente abre esse leque assim, para discutir mesmo, para criar esse espaço de discussão e sobre produção de videoartistas, né, de videoarte brasileira, e eu estou super feliz também, porque é a linguagem que desde o começo é onde eu estudei, pesquisei até hoje, e é muito bom poder abrir esses espaços para compartilhar. Sem dúvida, não, é muito assunto. Então, vamos embora. Vou deixar aqui. O que você acha de eu já colocar o primeiro vídeo?
deixar rolando. Tem que, vou avisar que os vídeos aqui, eles não têm som, né? A gente vai fazer a exibição dos vídeos, alguns trechos, alguns vídeos são mais extensos, então a gente vai exibir parte deles algumas vezes e sem som. Então, talvez a gente vá discutir até essa parte de som e tudo, né? Claro. Do vídeo. Eu vou colocar então o primeiro, pode ser? Sim, é o primeiro vídeo que eu participei na vida. Que é a homenagem a George Segal. E ele aqui na cartela ele entra em 1975 e 85. Sim, esse vídeo, na verdade, é o primeiro que eu fiz em parceria com Walter Silveira, e que fez a direção e a edição. Na época, a gente fez para o Vídeo Brasil, né? Isso, então, nessa data aí de 85. Mas ele é curioso, porque ele nasce, na verdade, a partir de um trabalho que eu fiz 10 anos antes, em 75, por isso essas duas datas no início. E o primeiro, na verdade, foi uma, vamos dizer, uma foto performance, né? Usando aí os termos que a gente tem à mão, que eu fiz. Ele nasce como um trabalho de escola. Na época, eu estudava no IAD, que era um colégio muito legal, onde você, além de ter era um colegial, né, no segundo grau, e você, além das matérias normais de colegial, né, matemática, português, enfim, e química, física, e você tinha também todo matérias, por exemplo, história da arte. Era um colegial voltado para quem, vamos dizer, pretendesse seguir para artes, arquitetura e tal. Embora até eu nem tenha, quer dizer, eu até ali que me defini um pouco, acabei indo para linguística e tal, mas o fato é que ele nasce ali, e o professor, na época, pediu para os alunos fazerem uma crítica à sociedade de consumo, era o tema do trabalho. Tá. E foi engraçado, porque, bom, naquele momento também, um período de formação, eu estava assim, muito empolgada com questões da arte pop, arte conceitual, enfim, né, entrando nesse universo de informação. E eu lembro que eu vi na Bienal também, em viagens com meu pai e tal, eu tomei contato com a obra do escultor americano George Segal. E foi assim, eu fiquei muito impressionada com as esculturas dele, que na época, quer dizer, ele fazia em escala humana, a gente pode dizer assim, uma espécie de instalações, né? Quer dizer, sem usar esse termo na época, mas porque era em escala 100% humana. E tinha uma figura, uma particularmente, que eu vi na época, que era chamava Gas Station, que era um posto de gasolina, e tinha um fulano, uma figura sentada com uma garrafa de Coca-Cola, uma iluminação assim, com um clima meio beira de estrada, aquela atmosfera daquela figura solitária ali. E o que me impressionava também, porque a escultura era toda branca, mas por conta, aparentemente, vamos dizer, poderia ser gesso, mas não é uma resina, enfim. Mas o fato é que ele conseguia expressões assim, sabe, muito, que são justamente essas expressões que eu fui buscar, né, em expressar nessa atividade, vamos dizer, diária e de algum modo solitária também, né, de escovar o dente e a espuma crescendo e eu me transformando nessa figura. E essa expressão de rosto, essa situação patética, né? Até meio triste, né? Pode ser
De algum modo, sei lá, você tem aí um aspecto, um certo humor, né, por uma situação insólita de uma espuma que cresce e cobre, a, O né, que rosto. participa do rosto, e por outro lado você tem essa situação, sei lá, pelo menos foi o que eu busquei, patética. Então ele saiu a primeira vez, eu publiquei essa sequência de imagens que eu fiz no colégio, foi minha primeira publicação numa revista que se chamava Poesia em Greve, que naquele momento, ali 75, 76, era um contexto assim de tinha muitas revistas, tanto aqui como no Rio, Poesia em Greve, Nave Louca, né, com participação de, enfim, vários artistas, poetas visuais, Corpo Estranho, Zero Esquerda, enfim, e daí esse trabalho foi publicado lá, e 10 anos depois, isso foi Como 75, fotografia, Lenora? é como uma É, sequência uma sequência, fotográfica. que eram, mas Exato. não eram, já eram frames de vídeo? Não, 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 eram não. fotografias mesmo. Eram fotografias. O primeiro contato que eu tive com o vídeo foi justamente esse que eu fiz em parceria com o poeta, videomaker Walter Silveira, né, que é, nesse caso, o meu primeiro parceiro aí, de uma série de vários, né, que, inclusive você, que a gente vai falar. Bom, enfim, trabalhei com o Luciano Mariucci, com Rui Teixeira, enfim, são vários nomes Então, aí que eu chamo de olhar parceiro. E essa ideia de olhar parceiro é porque, sei lá, no meu caso, né, bom, a gente até vai entrar nesse assunto, a questão de diferença entre um registro e tal, mas no meu caso eu sinto assim, quer dizer, eu preciso contar com esse olhar porque é um momento, vamos dizer, eu penso num roteiro dessa ação, de uma narrativa, né? Normalmente os trabalhos, os vídeos e mesmo as foto performance seguem muito nessa direção. E eu preciso contar com esse registro, vamos dizer, que na verdade, e depois, num segundo momento, edição, etc., né? sim. E são parcerias. Mas no momento em que eu estou desenvolvendo essas ações, né, eu tenho que mergulhar ali, então, justamente, né, nessa parceria Sim. de quem está com o olhar de fora. Essa, particularmente, que eu fiz com o Walter, essa era impossível, né, eu ter o controle, né, Sim. visualmente. E depois, no caso dessa primeira, a própria edição tal seguiu, foi o próprio Walter, que era uma situação difícil, porque não dava para fazer o plano sequência inteiro, a gente ia levar Tá. muito tempo, né? Você lembra que câmera que era, Tenora? Era... Aí, outro dia até conversei com o Valtão, eu não sei se é Betacam, desculpa. Não, imagina. Eu lembro que era eu tenho guardado essa fita, uma fitona desse tamanho então deve enorme. ser Betacam. E o som, na época, a primeira versão a gente fez com She Loves You, dos Beatles. She loves you, yeah, she loves you, yeah. Bom, você que eu bitomaníaca. sou até hoje bitomaníaca. Mas depois, um pouco mais para frente, eu acabei achando que a gente deveria mudar o som, enfim. E daí o Cid Campos trabalhou, fez uma versão sonora que, na verdade, é um som meio ambiente, quase de um ambiente de ladrilho, de banheiro, enfim, né? Então, e cria um clima, assim, de um grande ambiente. Legal. Esse vídeo tem 3 minutos e 5. Eu acho que até ele está passando quase inteiro aqui. E ia falar para quem quiser mandar perguntas aqui também, que eu estou vendo.
o Alfredo entrou, a Lucila, a Carol, a Maria Carolina, o Luca. Tem bastante gente aqui. Quem quiser mandar pergunta, que eu vou tentar dar uma olhada aqui. Posso passar para o Isso é Osso Disso? Por favor, vamos em frente. Esse vídeo é de 2016. Isso é Osso Disso. Ele é um vídeo colorido, com som estéreo. E ele tem 7 minutos e 25. E aqui Exato. a gente vai passar a parte dele. E ele foi exibido, ele foi produzido em 2016 e foi uma grande exposição na oficina Oswald de Andrade, né? Uma exposição individual sua incrível, com vídeos para todos os lados e vários foi, de trabalhos fato. maravilhosos. Foi incrível aquela com exposição. curadoria da Priscila Arantes, e foi um momento bem especial. E esse vídeo foi feito especialmente, aliás, dá título à exposição, né? Porque, aliás, até durante o processo de trocas ali, de conversa com a Priscila, a gente foi percebendo, assim, que meu trabalho, quer dizer, ficou muito claro, né, agora também, com o distanciamento do tempo, que meu trabalho é muito... Isso vira osso disso, isso é osso disso, uma coisa vira outra. São textos que, por exemplo, eu tive uma coluna no Jornal da Tarde, entre 93 e 96. Aliás, até separei aqui um textinho que foi o primeiro texto que eu escrevi, quer dizer, usando essa expressão, isso é osso disso. Né? E só para fazer um parênteses, aí na época também eu fiz uma performance com o Arnaldo Antunes, foi num congresso de psicanálise, e foi até uma situação divertida, sei lá, enfim, porque a plateia era toda formada de psicanalistas, psiquiatras, enfim, esse universo. E daí a gente foi convidado, né, para fazer uma performance, então fizemos algumas parcerias, e foi o primeiro momento que eu usei essa ideia desse esqueleto, né, que eu vou quebrando, né, e aqui, na verdade, né, no vídeo que a gente está vendo, eu vou falando isso é osso disso, clá, e quebra. Isso é osso disso, isso é osso disso, e por aí vai. E daí, nesse mesmo período, quer dizer, aí entra um pouco a ideia de, vamos dizer, de um movimento contínuo da vida, da natureza, enfim, essa ideia, né, de sempre desse ciclo, né, pelo menos até o momento, aparentemente infinito, né? De uma coisa virando a outra, né? E isso vai se dando desde o corpo, a vida, a morte, todo esse ciclo, né? E aqui eu vou ler rapidinho, então, claro. O texto que me inspirou e que se transformou nesse trabalho. Ah, legal. Se chama Avesso do Avesso. Isso no avesso é isso do avesso. O avesso é isso, osso disso. Isso é o osso disso. O osso do osso, o isso do osso. O que está por dentro, do lado de dentro disso ou por trás disso. Inverso disso, o outro lado desse isso, aquilo, o lado de dentro do osso disso. Essa forma avessa, reversa, é forma disso, e forma isso mais isso, a parte interna contrária disso. Uau! Obrigada. Adorei. Enfim, e daí, né, quer dizer, isso também
para reforçar essa situação, que ao mesmo tempo, né, de falar de todo esse movimento da vida e tal, você tem, ao mesmo tempo, a gente acabou descobrindo, eu e a Priscila, essa ideia de que também dentro do meu trabalho a palavra vira som, vira imagem, né? E eu uso esse título do vídeo, desse vídeo todo, enfim, em caixa alta, isso é osso disso, como se fosse uma palavra só, que remete, né, aliás, até no catálogo da exposição, remete, vamos dizer, a uma espinha vertebral, né, o próprio som da palavra, isso é osso disso, né, se incorpora ali, quer dizer, tem todos esses aspectos, e até que a Eliane Stephan foi quem desenhou o catálogo, ela acabou explorando, né, nessa situação vertical da capa. Ficou demais essa capa. Oh. E o vídeo, né, que a gente fez juntas, eu estou sentada numa cadeira que eu construí na época, né, que é uma cadeira alta, um pouco lembrando, inspirada em cadeira de salva-vidas, né, daqueles salva-vidas que ficam, enfim, na praia, nas piscinas de clube e tal. Essa ideia também um pouco de remeter ao salva-vidas, né? Eu vou mostrar de novo a capa, porque falaram que ficou pequeno. Só para mostrar ela fica invertida, agora. Mas de todo modo ela funciona também invertida. Não, super. E esse vídeo, Lena, a gente foi legal que você foi pensando, criando os elementos, a ideia da performance para construir o vídeo nesse espaço todo, que ficasse concentrado, que brilhasse esses pontos, né, caindo no chão e tudo. Esses ossinhos, né? E foi legal quando a gente chegou nessa ideia de que a gente teria que produzir esse vídeo, filmar ele com a câmera assim, na deitada, vertical. Exato. Para poder aproveitar toda essa resolução do vídeo também, que ele pudesse ter essa maior resolução também, pegar, né, a parte maior enfim, do pixel, né, de deixar ela assim, e depois o vídeo ficou em tamanho real praticamente, né? Lá na oficina exatamente, exatamente, a projeção era bem vertical, né? Quer dizer, ele também é vamos dizer, uma espinhona vertebral de algum modo, né? E a gente gravou também, ao contrário do que eu comentei do George Segal, né? Ele é um plano sequência, né? Ele vai do começo ao fim, né? Exato, e que é uma situação bastante assim no melhor sentido, é um trabalho de risco, né? Lembrei agora aqui o Augusto que fala, né? Poesia é risco, porque você entra ali na ação e tem que seguir a sequência, né? Na concentração e cada vez que eu quebrava a situação é aquela que eu acho interessante, assim, no processo, de um modo geral, de vídeo e tal, acho que isso inclui qualquer movimento criativo e tal, essa situação também do acaso, né? Que, de algum modo, é uma situação meio duchampiana, né? Quer dizer, você cria ali parte com um certo, né, máximo ali de domínio do que você quer fazer e tal, mas durante o processo, né, esses elementos você delineou ali onde eles vão acontecer. Mas, de todo modo, esses acasos, na maioria das vezes, são bem-vindos e desejados, né? Porque até é um processo até prazeroso nesse sentido, porque você acaba tendo surpresas, né? Situações que te surpreendem e que acabam te dando
também uma direção para que lado seguir, né? E às Eu vezes acho que prezo isso que muito. traz a realidade também do vídeo, assim. Eu acho legal incorporar essa parte, esse ainda mais que é um plano sequência. Eu não sei se a gente fez pouquíssimo, a gente fez acho que dois takes, não sei, né? E era Foi, uma concentração e esse acaso vira, eu acho que essas se tem, não precisa chamar de falha, mas alguma coisa que incorpora no vídeo diferente do planejado, eu acho que torna ele ainda mais, sei lá, mais real, assim, mais, exato, né? né, compõe, né? Compõe. E aí, vamos passar pro volume. Eu lembrei de uma história aqui na verdade, isso eu ouço disso, que eu gosto muito daquela história da projeção Na que Bolívia. é, É verdade, outra grande contribuição do acaso, né? essa é muito boa essa história. Eu tive participando, isso foi, o vídeo é de 16, acho que foi 2017, eu fui convidada para acho que era a primeira Bienal em La Paz, né, na Bolívia, e daí, enfim, eu participei com esse vídeo e com uma performance minha, uma ação, que é a pregação. Mas daí foi uma situação muito curiosa, porque, enfim, a Bienal era muito legal, um monte de gente, artistas né, de vários lugares, mas era a primeira e ocupava a cidade toda, vários museus, espaços e tal. Então, a montagem foi bastante complicada, bastante complicada. Claro, no fim deu tudo certo, mas... E no caso do meu vídeo, ele ficava, enfim, lá num espaço e tal. E desde o dia que eu cheguei, eu passei o que provavelmente, acho que foi uma semana e tal, eu desde o primeiro dia ali e tal, né, ia lá todo dia, não se preocupe e tal, vai dar certo, calma, não sei o quê. Aí daí saía, ia dar uma volta, conhecer La Paz, daí voltava e o negócio não estava montado. Isso foi acontecendo, claro, até o dia da inauguração. Daí, do dia da inauguração, tipo, sei lá, uma hora antes, eu fui lá. Não, vai dar certo. Bom, eu estava já desesperada. Bom, daí falei, bom, paciência, se não der certo, né? Enfim, já vivi situações como essa. Depois, amanhã eles consertam. E daí fui me arrumar e tal, para começar, para a cerimônia de abertura e tal. E não vi o resultado do trabalho. Daí começou num prédio de um museu, depois todo mundo, estava ministro lá da cultura, e discurso, aquela coisa toda. E daí, quando a gente chega, daí todo mundo saía do museu, o espaço era do lado do museu, na mesma rua. Daí todos os convidados, todo mundo ia falar, gente, a gente vai entrar lá, o que está acontecendo com o meu vídeo? E daí, a hora que a gente entrou, pum, eu vi, ele estava projetado. Daí foi um alívio. Mas daí, na hora que eu olhei, essa parte de baixo aqui, né, onde estão os ossinhos que eu Onde estão os jogava, ossinhos? ali que eu joguei o osso, eles puseram num ângulo certinho, então esse espaço aqui acabava avançando, ele ficava projetado no chão. No chão. E na hora que eu olhei, eu falei, olha que ideia interessante. Boa ideia. Que boa ideia, porque ele deu uma dimensão assim, quase um 3D, sabe? Porque a coisa que você olhava parecia Não, que era muito real, boa. que aqueles ossinhos estavam no chão. Não, E muito daí boa, a porque no fim se... contribuição, como diz o Oswaldo, É... né? Milionária de todos os erros. E eu lembrava da Márcia, de você, né? Falava, ai meu Deus, a hora que eu contar essa história para Márcia. Não, mas é muito bom, porque no fim, se for pensar na projeção num tamanho real, essa partezinha mesmo de baixo, se fosse para deixar a cadeira no chão, realmente essa partezinha teria que ficar no chão, né? Assim, se for pensar nessa Não, foi perspectiva, né? uma Foi ideia muito muito boa. boa. A Lucila mandou aqui, always falando, viva o acaso, o Alfredo.
E a Lucila falando, você acha que esse vídeo tem a ver com o trabalho penúria? Desculpa, Você sabe? só para refrescar minha É, memória. eu Ai, também desculpa. eu li aqui, mas a gente já pode comentar já, voltar. Eu vou até passar, eu vou passar para o outro, que eu estou aqui Uhum. controlando o nosso tempo. Queria falar esse outro vídeo, ele tem 4 minutos e 52, ele é colorido, é de som estéreo também, é um som que foi todo construído e som também captado, direcional, foi captado no dia. E é o Volume Morto, de 2015. Esse vídeo acho que foi o primeiro que eu te ajudei, que eu colaborei com você. Eu não falei que no fim você fez parte da minha banca, né? Ah, Quando é eu me verdade, foi formei, quando a gente se conheceu, você era orientanda, aliás, do Luciano do Mariucci, né? Luciano Mariucci, e você foi da minha banca. E depois você me conta a nota que você me deu no final. Eu acho que foi 10, hein? Mas foi aí, e esse vídeo Volume Morto foi o primeiro o trabalho que eu te ajudei. Que a gente fez juntas. É, Exato. E esse que é um vídeo, registro de instalação, desculpa, é um registro de instalação sonora que levou uma performance que levou depois uma montagem de videoarte. exato. Essa, né? Ele nasceu, quer dizer, ele continuou nascendo ao longo do seu próprio processo, né? Então, esse vídeo, na verdade, nesse caso é uma instalação, foi feito no Auroras, né? O espaço cultural, e ele é uma instalação sonora, né, que de algum modo assim eu gosto muito assim porque ela acabou a montagem em si, estou dizendo isso nesse caso específico do aspecto técnico, né, porque a ideia era durante aquele período da crise hídrica, né? Tava a questão da água e tal. E eu fiquei muito impressionada quando vi matérias tal que surgia ali na represa, né? Que ia secando o que eles chamam de volume morto, né? Então carcaça de carro, máquina de lavar, e tinham imagens assim muito impactantes dessa situação. Uhum. E então, a partir né, desse tema, desse assunto, eu resolvi desenvolver uma instalação sonora, né, que vocês podem ver aqui. A piscina foi toda sonorizada, vamos dizer assim, né, microfonada, e eu criei esse mecanismo todo, uma caixa d'água, onde eu coloquei, vamos dizer, entre aspas, o meu volume morto até aquele momento, que eu tenho todo um trabalho também, né, a partir de bolinhas de ping-pong e tal, e que, enfim, com palavras impressas, várias situações, né, inclusive até tinha sobrado de um trabalho meu, Me Pese, Me Leve, algumas bolinhas onde estavam com água dentro, Isso. injetada, né? E daí eu peguei todo esse volume morto que eu tinha no estúdio e construímos essa caixa d'água aí com o Maurício Pereira, até que foi quem me ajudou, o Paulo, trabalha com ele, e outros parceiros. E a ideia era que quando esse mecanismo, a bolinha caísse, tinha essa situação que tinha um pouco de água, e a piscina, né, do Auroras, onde até acontecem outras instalações e tal, essa piscina tem um declive, né? Então essa bolinha É. caía, né? Daí a gente filmou, ela caía e muitas vezes seguia para aquela parte mais baixa onde tinha um pouquinho de água. E, ao mesmo tempo, né, como tinha essa situação dos microfones,
conforme caía a bolinha, você ouvia na biblioteca, que tem uma biblioteca muito linda lá, com uma atmosfera meio Harry Potter, linda a biblioteca, então você lá dentro da biblioteca, você ia ouvindo, né, esse som que ia percorrendo das bolinhas. Então era uma situação assim insólita, né? Porque na biblioteca aquele silêncio, aquelas bolinhas, tá, 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 né? E muitas, né? Essas que tinham água injetada, quando caíam tinha um som, paf! Que tudo isso foi muito bem explorado depois, né? Durante a edição. E no dia da abertura, enfim, a situação ali acontecendo e tal. E acabei tendo algumas coisas que acontecem também, né? Como eu falei, já tinha vivido essa situação. Tivemos, em alguns momentos, um problema técnico, porque estava muito calor. Estava muito quente, Estava muito quente. E as bolinhas dentro dessa caixa d'água aí, às vezes, mecanismo, né? o mecanismo e tal, então, às vezes, davam uma emperradinha. E aquilo, isso é legal, assim, também. Eu acho que foi uma situação que eu resolvi aproveitar e daí resolvi entrar em ação e eu mesma jogar, né? Porque o sistema de microfonia estava perfeito. Eu mesma construí ali, foi muito legal no fim também. Um erro Foi muito legal, quer dizer, uma falha mesmo. que estimulou e gerou, inclusive, eu acho que o vídeo, no fim, ficou mais rico por causa disso também, porque daí eu acabei, né? Eu tive a percepção ali também que o trabalho poderia acontecer ao vivo, né? E que eu poderia dominar o som daquelas bolinhas, né? Refletindo, quer dizer, reverberando na biblioteca. A biblioteca, inclusive, era a entrada da exposição, né? Quando a porta principal de entrada da exposição passava primeiro pela biblioteca, então era assim, praticamente a gente escutava o som das bolinhas na biblioteca. Exato. Depois que passava, depois que você saberia que tinha o mecanismo lá fora, todo de onde estava vindo. Vindo o som, né? E no fim, a ideia para quando você me chamou para te ajudar era um registro da instalação, porque como ela ia terminar, ela acho que seria desmontada logo no dia seguinte, né? Muito rápido, né? Ela teria uma vida curta. Uma vida curta, aí você falou, eu quero registrar, então, o funcionamento e tudo, né? E no fim, acabou o vídeo, no dia da exposição, o registro acabou virando, acontecendo a performance. E depois, na hora que a gente foi montar o vídeo, você falou, não, isso aqui vai ser uma videoarte. Você bateu o pé. Eu falei, gente, puxa, vamos registrar. Mas tinha tanta gente, a gente registrou tantas pessoas. Isso é bom, que a gente também tem uma lembrança boa, né? Exato, mas no fim foi muito legal chegar nesse olhar o material e entender que ele poderia ser construído não só como um vídeo registro, mas como uma videoarte. Exato. Né, apresentando o mecanismo e a performance e tudo isso. Foi muito legal. E foi apresentado também já com uma projeção, eu acho, uma vez. Né? Sim, na Galeria Milan, que aliás até na época quem deu todo o apoio foi a Galeria Milan, né, que me representa. Na época eu tinha uma galeria também em Nova York, da Anke Kempis, a Broadway 1602, e o Ricardo Kujmans, né, o Rica, que é, né, o diretor do Auroras, e aliás o Auroras ganhou o nome de Auroras depois, quer dizer, virou oficialmente o Aurora. Então esse foi, de algum modo, um trabalho assim que a gente brinca, foi meio um batismo, no sentido de foi o primeiro trabalho desenvolvido lá no espaço. Né? Não, muito legal. E agora vamos passar para o próximo? Sim. Esse daqui é Pisa na Paura, esse é um registro também de uma parte da exposição que
que aconteceu na Galeria Milan, e de 2017. E esse aqui, em especial, foi um registro de performance, né? Esse material audiovisual, mas com um pensamento dentro de uma produção que a gente fez e continuou fazendo num pensamento de produção cinematográfica, né? Assim, de registro, né? Não só como um registro, mas pensando sem ter outras câmeras enquadradas, enfim, a gente teve todo um estudo antes, né, para conseguir registrar. Ah, desculpa, acabei de ver aqui que a Janaína está dizendo, né, que era esse trabalho que Ah, e esse que a Lucila... pregação, exato. que aliás a Lucila estava lá, né? Exato, acho que ela aparece aqui no finalzinho do vídeo, ela estava lá, Esse, na verdade, bom, é o título da exposição, na época, Pisa na Paura, e, e a ideia aí, quer dizer, aí era exatamente a entrada, né, da exposição, e, enfim, são vários trabalhos, inclusive depois tem um vídeo também, o Alvos, mas essa ação né, aconteceu no dia da abertura, e foram, a gente, essa exposição, na verdade, ela nasce um pouco num período que eu estava em Nova York, né, que eu comecei a elaborar, e me deparei com a ideia da palavra paura, né? Enfim, esse momento já as coisas já estavam ficando meio estranhas, né? De um modo geral, não só no Brasil como no mundo, e foi e eu cheguei à conclusão, vamos dizer, que a palavra paura, né, é uma palavra, vamos dizer, um pouco fora de uso em português, mas representa medo, mas né, quer dizer medo, né, paura. Aliás, paura é medo, mas é uma palavra, sei lá, entre aspas, usada mais antigamente. Ela estava meio fora do circuito, vamos dizer, semântico, né, do léxico, de uso, da fala. Uhum. E, ao mesmo tempo, essa palavra, para mim, ela tem uma, uma coisa, né, um feeling pessoal, aí, uma coisa subjetiva, mas eu acho que ela representa mais o medo do que a própria palavra medo em português, porque paura, né, paura, lembra um pouco, sei lá, aquela coisa, a cuca vem pegar, né? Eu acho que é uma palavra que tem essa força. Então, resolvi recuperá-la, né, colocá-la, vamos dizer, em circulação. E daí eu trabalhei com os alunos, o grupo lá de alunos foi muito legal, do Acaia, né, do Instituto Acaia, e a gente desenvolveu em cerâmica, né, em argila, as letras da palavra paura, né, P-A-U-R-A. Muitas E daí, delas, né? muitas foram e também contei com a parceria aí da Caroline, e que me ajudou também, que é uma ceramista maravilhosa. E a gente, bom, enfim, e a ideia era justamente você entrar na exposição e passar por essa pisação, né? Essa ação de pisar na paura, de enfrentar, né, o medo e enfrentar a paura. Enfim, a argila foi cozida em baixa temperatura, de modo que ela fosse se dissolvendo ao longo da exposição. E, de fato, no final da exposição, você tinha uma situação quase de um pequeno deserto ali, né? E o som, né, que justamente também foi um aspecto, eu acho, muito importante desse trabalho, desse registro, nesse caso, era bastante... o desenho dele, a captação dele era muito importante, né? Porque você ter... E, ao mesmo tempo, sei lá, quando você pisava, pelo menos eu também, esse início aí que eu fui, sei lá, a primeira a pisar, a abrir
essa ação, você pisava, assim, você tinha ação, sabe, É um barulho, é um de som muito específico. e o próprio prazer, né, num certo sentido, É de um som muito né, específico, é. 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 Aqui o Alfredo está perguntando, Lenora, ele Hum, perguntou se os seus trabalhos têm um desenvolvimento linear ou ele dá saltos. eu Lembrando que aqui acho. vai ficar tudo registrado, depois dá pra gente assistir tudo de novo, só avisando quem está entrando agora. Ô, Alfredo, pergunta difícil, hein? É, mas eu acho que, de algum modo, as duas coisas acontecem. A Olá, olá, entender travou. esse salto que você está dizendo. Peraí que deu uma travadinha, Lenora. Tá me escutando? Eu tô. Você está me Tá. escutando? Ah, agora voltou. Sim, deu uma travadinha, agora voltou. É, se a gente considerar, vamos dizer, salto como sei lá, espero estar entendendo essa observação. É, eu acho que, por exemplo, tem trabalhos que acabam nascendo, não são muitos, né, mas acabam nascendo, vamos dizer, de um salto, né? Às vezes Uhum. uma palavra, como um pouco eu acho que foi a questão da paura. Essa palavra paura acabou sendo, vamos dizer, a semente de toda essa exposição, né? De todos os trabalhos que estão na exposição. Então, de algum modo, ela pode ter nascido de um salto, vamos dizer assim. E Isso é em osso disso, oposição, né? isso eu ouço. Ah, No exato, fim, porque se for também pensar. é, e a própria, vamos dizer, configuração ali, as formas, né, das letras, tal, de algum modo passam por um pouco, remetem um pouco uma coisa de osso, né, mas, assim, é um trabalho que nasceu de uma primeira imagem, de uma palavra, né? Como tem outros também que daí, na verdade, nascem de uma imagem, nascem de um som, né? Ou, às vezes, essas Uhum, coisas vêm todas juntas, né? Já vem a imagem, o texto junto, ou não necessariamente o uhum. texto, só a imagem. E o oposto que o Alfredo falou era Era salto, se era linear, né? Se era um desenvolvimento linear. linear ou se ele É. dá saltos, né? Eu acho assim, que na verdade são as duas coisas, e, e eu acho que tem momentos que tem uma certa. Linear, vamos considerar a trajetória toda, né? Eu acho que meu trabalho ao longo do tempo, da idade, da experiência, enfim, da vivência, de algum modo ele se constrói numa linha assim que, né, cada vez Uhum. mais fica definida, né? Então acho que é um Para mim, eu pouco. fico pensando, essa questão de dizer, às vezes, para a gente, como artista, tem uma certa linearidade que a gente constrói, isso que uma coisa junta na outra, que uma coisa abre Isso espaço para outra eu acho que coisa, né? e esse Mas às processo vezes do não isso é eu uso disso perceptível, né? Mas às vezes não é muito, às vezes é claro para a gente, mas não necessariamente que precisa ter esse olhar linear para fruir com a obra. Enfim, né? claro. Não, eu acho que ela, pelo menos esses trabalhos que a gente está mostrando, ele tem uma característica bem particular, cada um, assim, de fruição, né? Enfim, de Sem dúvida, relação que você cada possa um construir. tem um aspecto que foi, vamos dizer, que aconteceu naquele momento, naquele É. processo, né? E foi resolvido a partir do processo, né? Eu acho o processo, para mim, eu acho que eu imagino, eu acho que para você também, de algum modo,
acho que para todo artista e tal, o processo, não sei, num certo sentido, para mim é mais interessante muitas vezes do que o próprio resultado, né? Aham. Embora você também chegue no resultado, né, ali trabalhando dentro do Exato. processo, sei lá, uma coisa também está ligada à outra. O Alvos, Lenora, a gente vamos mostrar. O Alvos, ele é de 2017, né? Exato, ele Vou também colocar aqui. foi feito, participou dessa exposição Ah, é, ele Pisana estava na Paura. Pisa na Paura, que ele estava lá no fundo daquela sala. O Alvos, ele ficou também, até ia te perguntar isso, bom, é um vídeo de 2017, ele tem 6 minutos e 20, é colorido, tem o som estéreo, e a primeira montagem que foi junto nessa exposição, com o Pisa na Paura, ele tinha também um formato, ele estava numa projeção em tamanho real também, né? Ele era Aham, uma grande exato. projeção, uma dimensão. Ele ficava ali no espaço do galpão, né, da Milan, e lá no fundo, né, a gente ocupou, né, exatamente a dimensão ali da, da parede e tal. E ficou no tamanho real. Tamanho E esse tem um real. som também todo construído, enfim, aqui a gente está tudo sem som, mas a gente já falou um pouquinho do som, né? Dessa construção. Bom, no seu trabalho todo trabalho audiovisual, ou ele instalação sonora, ou enfim, ele tem essa construção de som também é uma outra parte do processo criativo também, né? Uma parte visual, uma parte sonora, enfim, O que essas até muitas etapas. vezes eu falo do meu primeiro contato com essa expressão, é, o verbo evoca o visual, né? Ali na minha juventude, um contato com a poesia concreta, e essa expressão, o aspecto verbo evoca o visual, é uma expressão do James Joyce, que é citada no plano piloto da poesia concreta, e é justamente a ideia de você trabalhar a linguagem em todos os seus aspectos, né? Que é uma coisa que a poesia concreta, enfim, explorou e desenvolveu. E essa palavra, na verdade, quer dizer, esse conceito na época, quer dizer, hoje eu vejo com mais clareza, é claro que eu não tinha total consciência disso. Olá, Lá, olá. no caso, né, do meu Voltou. a coisa, para, Voltou, da agora voltou. poesia, Deu uma travadinha, mas voltou. é, então, enfim, eu estava falando dessa expressão do verbo, de você trabalhar a linguagem em todos os aspectos. Naquele momento, para mim, né, quer dizer, o desafio que se colocava era como levar à frente, né, questões, de algum modo, que ser poeta concreto não era o caso, nem fazia sentido, nem eles, os poetas Augusto, Haroldo, Dez, enfim, estavam mais fazendo exatamente poesia concreta, ortodoxa, desenvolvida nos anos 50, dentro de um contexto histórico e por aí vai, né? Quer dizer, então, o que foi ficando claro para mim era a ideia, vamos dizer, de sair, entre aspas, também, né, porque a página não é mais bidimensional, a página do livro, da revista, não é mais dimensional depois do Mallarmé, né, mas o que se colocava era, sei lá, o que eu quis, de algum modo, né, hoje vejo claro, era ir para o próprio espaço, né, literalmente para o espaço, explorando esses aspectos, o verbal, né, o sentido, o visual e o sonoro, né, da palavra e, enfim, da linguagem de um modo geral. No caso E do que Alvos, do desculpa, Alvos. Uhum. essa imagem desse alvo, ele tem uma historinha também. Eu uma vez estava, enfim, andando ali pela internet e tal, e me deparei com essa imagem desse alvo. Isso
Olha, foi tipo, eu convivi com essa, daí resolvi imprimir, peguei ali a imagem. O que me chamou a atenção é justamente porque o ponto mortal aí, o ponto de, né, de ataque e tal, o alvo, ele está nessa região da boca, né? Que, Uhum. na verdade, é boca, linguagem, língua, enfim. Esse é um universo, né, que me acompanha desde quase que do início, né? Eu tenho aquele trabalho da máquina de escrever, da língua na máquina, tenho a língua Legal. vertebral, enfim, a língua e a boca, enfim, como metáfora, né, de exercício de linguagem, né? E, Uhum. então eu fiquei muito impressionada. Eu falei, bom, daí imprimi a imagem, guardei e, e fiquei convivendo com ela muito tempo, então. E até que, quando, né, eu estava iniciando o projeto do Pisa da Paura, da exposição, desculpa só um minutinho. Claro. Eu estava. Eu lembrei, né, e na época também, bom, até hoje, né, tava rolando muita coisa de violência, e ao mesmo tempo, daí eu resolvi começar a explorar essa imagem e, bom, daí surgiu a ideia de visitar e dar uma olhada numa escola de tiro, né? Que foi que daí a gente já estava, né? Já pensando juntas aí a questão do vídeo e tal. E daí e foi assim uma experiência realmente muito impactante, muito forte, É, porque tanto, enfim, as conversas que a gente tinha lá com o fulano, que era o dono da, da escola, as histórias que ele contou, né, que tinha, inclusive, gente que punha como alvo o próprio telefone celular, e ficava dando tiro no telefone. nossa, Enfim, é era uma. tanta história. Teve que até dar uma abstraída, né, para depois É, é, focar pra, nessa parte artística. Ele não estava entendendo direito como que ia transformar aquilo em arte. Ele estava achando incrível, né? Ele falou, é, nossa, como vai transformar tudo isso em arte, né? ele mesmo se surpreendia, né? Porque acho É, que ele tinha um pouco de noção de que aquele ambiente ali vamos dizer, uma cápsula, né? Tanto é é. que, por exemplo, até eu cheguei a mostrar também na Lenora, exposição. desculpa te cortar, que a Hum. gente tá faltando 2 minutos para encerrar com Ai, meu Deus! sério, Bom, você enfim, acredita? Agora que eu né? vi. Nossa, passou muito rápido. Ai, a E gente faz outro logo, aham. em breve. A Então, gente faz. bom, enfim, e daí a gente filmou lá dentro da escola, né, no ambiente mesmo, assim, o que eu queria reforçar um pouco com relação a essa imagem, né, é que, Eu de algum vou. modo, ela não dá, é uma ideia da linguagem não dando conta, né? Parece que você não tem, até a situação que a gente está vivendo e tal, você não tem mais palavras, né, que definam, que signifiquem, é quase né, uma violência, as palavras se esvaziando. Então, ele carrega um pouco essa metáfora. Sim, ai, obrigada. Ah, nossa, Eu que agradeço, nossa, muito ai, obrigada, obrigada, poxa. Janaína, e Sempre bom obrigada, conversar com Márcia, é um você. prazer estar Obrigada a todo aqui. mundo que estava aqui, muita gente Obrigada a todos, a participou, tudo. audiência, obrigada, Sempre bom amiga. conversar com você e te ver. Muito Fica obrigada. bem, se cuida. Vocês todos, estamos juntos E a gente está aí. abrindo esse espaço agora, a gente vai voltar para umas próximas. Sim, sim, e vamos, não, Obrigada por. realmente temos muito assunto. Muito bom estar aqui. Ai, super. Obrigada, viu? Um super beijo. Um beijo grande. Vamos. Um beijo. Eu tava preparava a foto?
foto. Peraí. Ou é o contrário? Ping, ping, poem. Adorei! Também. Um beijo. Um beijo. Obrigada. Tchau, Beijo. tchau. Até Tchau. já. Até. Beijo. Beijão.